Alcides, bom dia. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra te receber aqui no programa. E finalizando, 2024, como nós estávamos até conversando, o ano fechando de maneira estável em relação aos casos. E aí surge essa notícia, essa pessoa moradora do Santa Rita, a primeira vítima de dengue, a primeira morte em Três Lagoas nesse ano de 2024. Bom dia, Alcides. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui na Caçula para falar com vocês, principalmente de um assunto de relevância. E isso que você falou mesmo, a gente vinha passando por um ano tranquilo, estamos passando por um ano tranquilo em relação às arboviroses e principalmente por dengue. Tivemos mais de 2.000 notificações, mas apenas 144 casos foram confirmados como positivo para a doença. Então, números bastante baixos, a gente passando tranquilo, mas fomos pegos de surpresa. Realmente, uma paciente, uma moradora do bairro Santa Rita, deu entrada no hospital particular e no mesmo dia que deu entrada veio a óbito, e aí o exame foi coletado o material e encaminhado para o laboratório e veio como positivo para dengue. Então, assim, dengue sorotipo 2 é o tipo que está circulando junto com sorotipo 1 e 2 tem circulado esses últimos anos aqui, e a gente não tinha tido nenhum caso grave nessa circunstância. Não passou pelas unidades de saúde, a internação foi direto no particular, início de sintoma no dia 30, mas entrou no dia 2 e faleceu no mesmo dia, então teve um agravamento. Na ficha do paciente não consta nada, nenhuma comorbidade. Então, assim, um caso bastante raro, mas que infelizmente levou a vida de uma pessoa e o diagnóstico final acaba sendo por dengue. Curioso até também, Alcides, nós estávamos aí acompanhando até o boletim que saiu pela Secretaria de Saúde, que os dados daqui também são encaminhados para lá, que essa paciente ela não tinha comorbidade. E ela morreu numa velocidade, assim, vamos falar em questão técnica, em uma velocidade rápida. Ela logo deu entrada e já foi aí em poucas horas ou em poucos momentos, ela já deu óbito, E ela ela tinha o vírus da dengue tipo 2, Isso mesmo. Era o tipo 2. E ele está circulando da mesma maneira que o tipo 1 ou uma diferença entre os dois subtipos, Alcides? Não, está, nos levantamentos deste ano, se eu não me engano, nós isolamos 15 casos tipo 1 e 12 casos tipo 2. Então ele está circulando já tem algum tempo já em Três Lagoas. E não tinha tido, principalmente no ano 2024, não tinha tido agravamento nenhum. Os casos foram todos, as pessoas que contraíram a doença foram todos para cura, evoluiu para cura, e esse nos pegou de surpresa, realmente um caso atípico, como você mesmo falou, muito rápido, após a internação, em algumas horas a paciente agravou e faleceu. E até uma recomendação que você mesmo, quando você vem aos nossos programas, você sempre dá essa recomendação, é que a pessoa, ao primeiro sinal que ela perceba que possa estar com dengue, ela tem que procurar a unidade de saúde. E o curioso é que essa moça que faleceu, ela não procurou a unidade de saúde, ela já foi direto hospitalizada. E agora os próximos passos, vocês estão aguardando o laudo oficial ainda, que vai ser divulgado, ou podemos já constatar que essa é a versão oficial, ela morreu por causa disso, para saber mesmo até se a família dela também, creio que tenha sido até feito um círculo químico para ver em relação a esses casos. Qual que são os próximos passos em relação a esse assunto especificadamente da morte, Alcides? Segundo nossa vigilância epidemiológica, como o resultado já veio positivo, o soro foi encaminhado para o LACEN, nosso laboratório central do estado, e já deu positivo o resultado, então já fechou o caso como dengue mesmo. Nós, após o momento de ter recebido, nós já fizemos todas as atividades de bloqueio. Então ela mora na região de Santa Rita, mas ela trabalha em outra região, então nós fomos nos dois locais, abrimos um raio de 9 quarteirões, em torno de 300 metros, visitamos todas as casas, fizemos bloqueio químico, fizemos borrifação dos bueiros desse local, do entorno. Então tentamos eliminar criadouros e algum mosquito que porventura estivesse infectado, para não transmitir para outras pessoas. Então toda essa atividade foi realizada já essa semana. E em relação, às vezes as pessoas elas podem ver a notícia da pessoa que faleceu, a população já fica em pânico. A gente sabe como é o Três Lagoense, Aconteceu algo ali, mesmo que seja um caso menor, ele já vai entrar em pânico, já fica ali um desespero.
Apesar desse caso, nós podemos dizer que 2024 ele está acabando com estabilidade nos casos, ou nós podemos falar assim, olha, ainda há atenção, mesmo que teve o Lira divulgado também, né? Nós podemos falar que está estável, Alcides, os casos, 2024 vai fechar em estabilidade, ou ainda é um sinal de preocupação em relação à dengue aqui no município? Ainda é um sinal de preocupação, porque bastante chuva, muita água disponibilizada, o Lira já mostrou aumento da infestação predial pelo mosquito, então a gente tem que se preocupar sim. Não acredito que a gente vai ter um aumento tão significativo nesses últimos dias do ano, mas a gente não pode fazer descuidar. Sim. Precisamos estar com a nossa atenção voltada. No nosso setor está a todo vapor, continuamos trabalhando. Nessa semana, inclusive, a gente está fazendo a semana do dia D, né, a semana de combate à dengue, né, combate às arboviroses. Estamos visitando todas as unidades de saúde do município, fazendo um cronograma de todas as unidades de saúde, um cronograma com todas as unidades de assistência social, escolas municipais, escolas estaduais, todos os órgãos públicos possíveis. Ontem visitamos o Paço Municipal, hoje de manhã a Feira Municipal. Sim. Então, sim, estamos visitando todos os órgãos públicos onde tem concentração de pessoas e fazendo todo o trabalho, vistoriando, orientando, mostrando algum local que precisa de alguma manutenção a mais. Então, preparando a nossa população, os nossos técnicos, para que se vir a ter um aumento de casos no final do ano e princípio de 2025, estejamos todos preparados. A região central ainda é uma preocupação da coordenação de endemias, Alcides? Sim, a região central é uma área diferenciada, que a gente sempre comenta. Muito comércio, muito ralos que você encontra nos comércios, umidificadores, locais que podem ter. Fontes, então assim, locais que você pode, que sempre tem disponibilidade de água, então um local que tem muita circulação de pessoas, as pessoas não moram, tem uma parte que mora, mas tem muita gente, quase a cidade toda ou a cidade toda acaba passando pela área central em algum momento para fazer compra, para visitar agora a iluminação de Natal. Sim, então sempre a gente tem pessoas circulando na área central, então é uma área que a gente nos preocupa bastante, que a gente sempre faz uma atividade extra nesse final de ano, sempre o dia D a gente acaba fazendo uma mobilização final na área central, como vai ser agora dia 17, na terça-feira, no período da manhã, nós vamos fazer uma mobilização, uma blitz ali na região próximo ao relógio ali, naquela área central, para estar chamando a atenção da população, motociclista, motoristas, pedestres, todos está sendo orientado pela nossa equipe para ter uma atenção nesse final de ano. E até você falou uma questão importante do final de ano, né? Porque vai ter muita gente que vai viajar, isso mesmo. Vai ter muita gente que vai pegar a estrada e deixa a casa ali descuidada, né? E até tem os dados, inclusive o levantamento, o último levantamento de índices para o Aedes aegypti, tem os valores aqui. 4% das residências e espaços urbanos apresentam infestação pelo vetor, ultrapassando os níveis considerados seguros pelo Ministério da Saúde. As residências concentram 78,6% dos focos identificados, seguido aí pelos estabelecimentos comerciais com 12,8%, prédios públicos com 5,1% e terrenos baldios com 3,4%. Vendo esses dados recentes, aquela preocupação que a gente falava, os terrenos baldios são os maiores locais onde o Aedes ele vai se infestar. Mas agora o foco se voltou, né? Eles são os menores dados. E agora o que está preocupando ainda é as residências, né, Alcides? Porque o pessoal vai sair, deixa ali a casa descuidada, chove, a água fica parada e é um local onde o mosquito ele vai se proliferar ali, né, Alcides? Exatamente, aí às vezes na hora que você volta você vai ter uma surpresa, né? Sim. Você vai estar ali com sua casa infestada, mosquitos voando, pode estar infectado ou não. Então a preocupação é essa sim, quem for sair para viajar, fazer uma última manutenção, não deixa nada exposto que possa acumular água, não deixa locais com água acumulada já, né? Então procure tampar, limpar, secar, que aí a hora que voltar você volta tranquilo, você volta sabendo que sua casa está segura e que você, além de não prejudicar a sua família, nem a família do vizinho. Então é bastante importante isso. Nós estamos fazendo, já tem um bom tempo, aquele monitoramento com armadilhas que chamamos de ouvitrampas. Então nós temos 353 armadilhas espalhadas na cidade toda, uma a cada 300 metros. E aí assim, a gente sempre tem pedido para os moradores auxiliarem nossa equipe quando está passando para colocar,
coloca numa semana e retira daí 7 dias. Na semana seguinte a gente retira e vai para o laboratório. Aquela palhetinha que está lá dentro, os ovos que tiver ali vão ser contados, identificados e destruídos. Eles não vão mais oferecer risco. Então a armadilha ela serve para o nosso monitoramento. Nós sabemos qual bairro tem o índice maior, onde nós vamos concentrar talvez as nossas atividades, né, intensificar nossas atividades. E aqueles ovos que virariam mosquito ali são retirados, então ajuda o morador também. Então a gente pede para o morador sempre que receber o nosso agente ali, dar atenção, ajudar, ver um local correto para colocar essa armadilha, preserve essa armadilha durante uma semana que nós vamos voltar a retirar e no mês seguinte nós vamos retornar. Então assim, todos os meses, uma semana a gente coloca, na semana seguinte a gente retira e a gente faz a aferição dessa infestação através das ovitrampas. Então também é uma ferramenta importante para as nossas tomadas de decisão. Essa das ovitrampas é uma boa iniciativa, né, Alcides? Tem dado certo. E vocês escolhem as casas aleatoriamente que vão ser instaladas essas armadilhas? Aleatoriamente, a gente só faz um grid dizendo assim, nesse intervalo aqui precisa ter uma armadilha, daqui mais 300 metros uma outra armadilha. Então aquele quarteirão escolhido a gente procura alguma casa que possa nos receber e que esteja sempre tem a gente em casa para que daqui a uma semana eu preciso retirar essa armadilha para ela não virar um criadouro. Então assim, a gente pede participação da população, auxílio da população, nos ajudando, recebendo nosso agente, orientando aonde ele pode colocar, tendo cuidado para o cachorro não destruir a armadilha, para uma criança não estragar a armadilha, para a gente possa ter essa... a cada semana, a cada mês a gente tem uma nova fotografia da cidade dizendo, olha, esse bairro aqui está com maior infestação, esse aqui está menor, então vamos intensificar aqui, mas não vamos descuidar daqui. Então isso é bastante importante, essa participação popular na questão da ovitrampa. Que aquilo da ovitrampa até uma questão bem bacana. Ali é um produto químico que é colocado ali, como se fosse uma placa, né? E ali o ovo do mosquito, ele gruda naquela placa ali e fica preso, né? É porque assim, na verdade não tem nem... É tudo muito simples. Sim, sim. É um vasinho preto, uma paletinha de Eucatex, sim. né? E você prende ali com clips. E aí você na água você coloca um pouquinho de levedo de cerveja, que é o atrativo para o mosquito. Então é escuro, tem água e tem o atrativo. Então o mosquito que estiver na casa, ele vai dar prioridade para desovar, para fazer sua oposição nessa armadilha. Então aquela paletinha recebe os ovos, esses ovos ficam pregados ali. E aí, na outra semana, o nosso agente vai lá, retira, encaminhamos para o laboratório, onde é feita a contagem e a identificação dos ovos, para a gente poder fazer esse trabalho. E é muito importante, né, Alcides? São atitudes como essas que a gente mede ali, vê, através dos dados que o pessoal divulga da Secretaria de Saúde, a quantas anda a dengue aqui em Três Lagoas, né? Nós sabemos que todo o trabalho que vocês realizam, não somente a ovitrampa, mas de círculo químico, de borrifação de bueiro e tudo mais, né? O pessoal ali da Secretaria trabalhando, achando que aquilo ali não é o suficiente, mas faz uma diferença enorme, não é? É um trabalho complexo que o resultado a gente vê nos números. Com certeza. A gente sempre fala assim, mesmo quando a gente tem um surto ou uma epidemia, se não tivesse os agentes de endemias fazendo esse trabalho, poderia ser muito pior. Porque aquele trabalho que é feito, aqueles locais, aqueles criadores que são eliminados, aqueles focos que são eliminados, aqueles ovos que são tirados do meio ambiente, poderiam aumentar muito mais a gravidade desse surto, dessa epidemia. Então é muito importante esse trabalho realizado, sim, pelos nossos agentes de endemias. A base do trabalho são os agentes de endemias, são essas visitas bimestrais, né, nos pontos estratégicos quinzenais, o trabalho em parceria com as imobiliárias. Sim. Então a gente tem uma gama bastante grande de trabalho que precisam ser mantidos e intensificados, mas que a gente precisa que a população nos auxilie. No caso da ovitrampa, receba o nosso pessoal, no caso da visita, receba o agente de endemias na casa, deixe ele fazer a sua vistoria, mas receba a informação de forma positiva, que não é uma crítica destrutiva, é uma crítica dizendo, olha, precisa fazer uma providência nesse criadouro. Ele precisa esse bebedouro precisa ser lavado com bucho de sabão pelo menos uma vez por semana para retirada dos ovos. Esse tambor que você armazena água precisa ser lavado quando tiver com a água baixa. E de preferência, na hora que armazenar água, tampar ele, ou ter uma tampa, ou uma tela. O ralinho precisa ser telado. Sim. Então, assim, essas orientações são básicas, mas são orientações que ajudam no controle dessa doença e a gente consegue passar um ano igual passamos 2024.
E a tendência para 2025 é que mantenha essa estabilidade, né? Mas isso tudo depende da população colaborar também. Depende. O Ministério da Saúde, o próprio Secretaria de Estado de Saúde, eles têm nos orientado assim, aos municípios que fiquem atentos, que a gente pode ter aumento de casos, porque houve a introdução do sorotipo 3 e 4 no Brasil. Nós temos aqui, acho que se eu não me engano, no município próximo, Paranaíba, já tem sorotipo 3. Nós temos aqui no interior do estado de São Paulo sorotipo 3. Três Lagoas faz mais de 15 anos que não tem a circulação do sorotipo 3. Então, nossa preocupação é isso. Então, para isso, precisamos manter uma certa estabilidade com relação ao vetor, para você ter, se tiver uma introdução dessa, você consiga ter números baixos, principalmente não ter óbitos pela essa doença. Com certeza. E como você disse, né, a população tem que colaborar, tem que ajudar para que esses números não voltem a assustar como assustaram antigamente aqui na nossa cidade. Alcides, me resta te agradecer, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. A gente sabe que você, quando vem aqui, traz informações importantes. E torcemos que 2025 seja aí, como foi agora, né? Até estamos vendo agora em 2024, um ano tranquilo, né? Um ano estável em relação aos casos, né? Nós tivemos aí pessoas que morreram em relação à dengue em Três Lagoas em anos anteriores, números grandes, mas torcemos, né? 2025 venha tranquilo e que o pessoal da Endemias continue fazendo esse grande trabalho que faz, que é orientar, que é combater, não só a dengue, né? Mas também as outras endemias aqui em Três Lagoas. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente no nosso programa. Eu que agradeço sempre o apoio aqui da Rádio Caçula, que tem uma grande audiência, e sempre que nos recebe a gente tem esse bate-papo interessante, que a gente acaba levando informação para a população e pedindo sempre o auxílio da população.